Leitura, caderno informativo, direito administrativo, STJ. Autotutela. É possível a aplicação por analogia integrativa do prazo decadencial de 5 anos previsto na Lei de Processo Administrativo Federal para os estados e municípios que não tiverem leis sobre o tema. A Lei 9784, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos estados e municípios, se inexistente norma legal e específica que regule a matéria. Súmula 635. Termo inicial e causa de interrupção do prazo prescricional das infrações administrativas. O prazo prescricional no 142 da 8.112 inicia na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato. Interrompe-se com o primeiro ato de instauração, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar e voltam a fluir por inteiro após decorrido 140 dias desde a interrupção. Improbidade. As regras de prescrição de improbidade administrativa aplicáveis aos particulares que participam no ato ímprobo são as mesmas do agente público também envolvido. Ao particular, aplica-se aos mesmos regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Processo administrativo disciplinar. Se a infração disciplinar praticada for em tese também crime, o prazo prescricional do processo administrativo será aquele que for previsto no artigo 109 do Código Penal, esteja ou não esse fato sendo apurado na esfera penal. Mudança de entendimento. O prazo prescricional na lei penal se aplica às infrações disciplinares, também capituladas como crime, independente da apuração criminal da conduta do servidor. Para se aplicar a regra do parágrafo 2º do artigo 142, não se exige que o fato esteja sendo apurado na esfera penal. Não se exige que tenha havido oferecimento da denúncia ou instauração do inquérito policial. Se a infração disciplinar praticada for, em tese, também crime, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto na legislação penal, independentemente de qualquer outra exigência. Anistia política. O acórdão concessivo do MS que determina o pagamento retroativo dos valores devidos a anistiado político deve incluir também os juros de mora e correção monetária. Não é necessário o ajuizamento de ação autônoma para o pagamento dos consecutórios legais inerentes à reparação econômica devida a anistiado político e reconhecida por meio de portaria do Ministro da Justiça, o teor disposto do artigo 8º da DCT e no artigo 6, parágrafo 6º da Lei 10.559. É devido à incidência de correção monetária e juros em ação mandamental para o pagamento de retroativos devidos àqueles declarados anistiados políticos, independentemente de decisão expressa nesse sentido. Os juros de mora e a correção monetária constituem consecutários legais da condenação, de modo que incidem independentemente de expresso pronunciamento judicial. Responsabilidade civil do Estado. Se a Eletrobras e a União forem condenadas a pagar valores decorrentes do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica e a Eletrobras quitou toda atividade com particular, ela não poderá pedir o ressarcimento da União. Não há direito de regresso, portanto, não é cabível a execução regressiva proposta pela Eletrobras contra a União, em razão da condenação das mesmas ao pagamento da diferença da devolução do empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica ao particular contribuinte da exação. Regime próprio de previdência social.
A contribuição previdenciária paga pelo servidor não deve incidir sobre parcelas que não são incorporadas à sua aposentadoria. Em adequação ao entendimento do STF, não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional insalubridade. Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional insalubridade. Processo administrativo disciplinar. Cabe recurso hierárquico próprio ao presidente da República contra penalidade disciplinar, aplicada por delegação com base no decreto 3035. O artigo 141.1 da 8.112 prevê que as penalidades disciplinares de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidores públicos ligados ao Poder Executivo Federal devem ser aplicadas pelo Presidente da República, por meio do Decreto 3.035. O Presidente da República delegou aos ministros de Estados e ao Advogado-Geral da União a atribuição para aplicar penalidades. Assim, o AGU, com base no Decreto 3.035, possui competência para, em processo administrativo disciplinar, aplicar pena de demissão ao Procurador da Fazenda Nacional, que é integrante da carreira da AGU. Vale ressaltar, contudo, que cabe recurso hierárquico próprio ao Presidente da República contra a aplicação dessa penalidade. Concurso público. No MP São Paulo, existia a figura do estágio em prorrogação, ou seja, um estágio exercido por bacharéis em direito. Aqueles que exercerem este estágio podem computar esse tempo como atividade jurídica para fins de pontuação em concurso público. A atividade denominada estágio em prorrogação no Ministério Público do Estado de São Paulo deve ser considerada privativa de bacharel em direito para fins de atribuição de pontos pelo exercício de atividade jurídica na prova de títulos em concurso público. Desapropriação. O prazo prescricional no caso de ação de desapropriação indireta é, em regra, 10 anos. Excepcionalmente, será de 15 anos, caso comprove que não foram feitas obras ou serviços públicos no local. Qual é o prazo da ação de desapropriação indireta? Regra, 10 anos. Artigo 1238, parágrafo 1 do Código Civil. A exceção, o prazo será de 15 anos se ficar comprovada a inexistência de obras ou serviços públicos no local. Em regra, portanto, o prazo prescricional das ações indenizatórias por desapropriação indireta é de 10 anos, porque existe uma presunção relativa de que o poder público realizou obras ou serviços no local. Admite-se, excepcionalmente, o prazo prescricional de 15 anos, caso a parte interessada comprove concreta e devidamente que não foram feitas obras ou serviços no local, afastando a presunção legal. A súmula 119 está superada. Trem, não. Enfiteuse. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de multa do parágrafo 2º do artigo 116 do Decreto-Lei 9760 é a data em que a União tem ciência efetiva da ausência de transferência das obrigações enfitêuticas. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de multa, previsto no parágrafo 2º do artigo 116 do Decreto-Lei 9760, é a data em que a União tem ciência efetiva da ausência de transferência das obrigações enfitêuticas. E quando a União tem essa ciência efetiva, quando ocorre a comunicação ao Secretaria do Patrimônio da União. A comunicação da Secretaria de Patrimônio da União é o momento em que a União toma conhecimento da alienação, sendo irrelevante a data em que é emitida a declaração de operação imobiliária.
Desapropriação indireta não configura desapropriação indireta quando o Estado se limita a realizar serviços públicos de infraestrutura em gleba cuja invasão por particulares apresenta situação consolidada e irreversível. Não se imputa ao poder público a responsabilidade integral por alegada desapropriação indireta. Em gleba, cuja ocupação por terceiros apresenta situação consolidada e irreversível. Limita-se a realizar serviços públicos de infraestrutura, sem que tenha concorrido para o esbulho ocasionado exclusivamente por particulares. Assim, na medida que o poder público não pratica ato ilícito denominado apossamento administrativo, nem, portanto, toma a propriedade do bem para si, não deve responder pela perda da propriedade em desfavor do particular, ainda que realize obras e serviços públicos essenciais para a comunidade instalada no local. Concurso público. Não é ilegal a terceirização de serviços jurídicos pela Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, embora vinculada com a empresa pública ao Estado, executada uma atividade econômica em ambiente de concorrência. A terceirização pela Caixa Econômica Federal dos serviços jurídicos não se revela ilegal, considerando que esses serviços não estão relacionados com a atividade fim da empresa.